Caína insistiu, Caína insistiu para que ele se levantasse, mas ele não obedeceu e beijava suas mãos, que as lágrimas irrigavam com abundância. Ele não conseguiu mais conversar. Caína estendeu a destra em sua cabeça e lhe falou ao coração: Meu filho, vamos pedir a Deus e a Jesus que se faça a vontade do Senhor e não a nossa. Contudo, eu creio que o nosso irmão já se aproxima do arrependimento verdadeiro. Apega-te a esse sentimento e não voltes atrás, porque estando ele bem firme em sua mente, apoiado pelo coração, favorecerá a tua libertação do peso deste ofício que, diante da lei, é um escândalo. Mas como ainda é necessário o escândalo, deixa que os que estiverem em faixa inferior continuem matando. Quanto a ti, o progresso diz que deves partir. Ele levantou-se com dificuldade, e Caína abriu os braços em sua direção, acolhendo-o ao encontro do seu magnânimo coração, em um abraço com tanto amor que deslocou da sua cabeça uma espécie de coroa com 2 cornos, que a falange dos vampiros tinha colocado no topo do seu crânio. Ele, livre daquilo, respirou tranquilo como se estivesse no céu, com aquele anjo que abraçara e foi dizendo: Graças a Deus, graças à Senhora, eu estou bom. Caena, neste momento, cerrou o semblante, meditou alguns instantes e emitiu 2 silvos que saíram da abertura dos seus lábios em uma faixa estridente. Com poucos instantes, chegaram 2 entidades musculosas e ouviram a palavra de Caena, já sorridente. Levem, meus filhos, esse irmão para um passeio. Ele precisa refazer-se nas campinas, sobre a luz do luar. Que Jesus os abençoe. Eles não responderam e saíram prestativos, como um jato dos céus da própria terra. Eu vou só fazer um comentário nessa parte aqui, quando ela fala: Leve, meus filhos, esse irmão para um passeio. Ele precisa refazer-se nas campinas, sob a luz do luar. E aqui é um ponto que a gente já conversou bastante, como que a natureza é um manancial de muitas energias que o nosso corpo vital, né, o nosso duplo etérico, a gente absorve. E pela vontade a gente pode absorver muito mais, a gente intensifica em dezenas, em centenas de vezes a absorção da natureza dessas energias, né? Então, o contato com a terra, o aterramento é muito importante, com as plantas, com a cachoeira, com o rio, com o mar, com o vento. E, e aí eu vou só contar um caso que aconteceu nos trabalhos mediúnicos do meu pai. Teve uma época que o meu pai, ele gostava de moto. Ele tinha moto, ele gostava de passear na moto. Só que ele só passeava no final de semana. E o trabalho mediúnico dele era na terça-feira. E aí ele teve um. O meu caiu? Caiu, né? Foi passear de moto? Foi passear. Tá sem microfone, Ismael. Desculpa, eu fiquei mexendo aqui no fio enquanto falava e soltou o fio da internet. Aí eu coloquei de novo aqui do cabo. Eu não sei em que parte falou, mas Ele gostava de viajar, de passear de moto, aí tu ia falar de terça-feira. Ele passava no final de semana, uma terça que ele era a reunião. Aí na terça-feira, ele sentia uma vontade muito grande, que era o dia da reunião mediúnica. Ele tinha uma vontade muito grande de andar de moto. Poxa, mas eu não ando de moto, hoje tem os trabalhos, ele sempre gostava de ficar mais recolhido. Ele, eu vou dar uma voltinha, um canto bem tranquilo.
Aí ele pegou a moto, aí ele abriu assim a viseira e foi andando. Aí ele falou que ia sentindo aquele vento batendo, e aí ele foi fazendo as preces dele. E, e aí quando chegou nos trabalhos mediúnicos, né, sem ele contar nada, aí o mentor falou assim: olha, ali enquanto você saiu, você fez as suas preces, aquele vento que foi batendo, a gente fez várias limpezas, várias ativações em você para os trabalhos de hoje. Então, seja, até aquele ventinho que ia batendo, né, se a pessoa ela estiver envolvida em processo de prece, ela vai absorvendo essas energias do ar, né, que tem na atmosfera. Então é um caso aqui que eu quis compartilhar, mas depois o meu pai viu que moto era muito perigoso e deixou, tá? Então não, esse caso, pelo menos de minha parte, não é um incentivo a ficar andando de moto assim, né? Só para quem gosta, né? Eu vou continuar então aqui. Não, eu falei esse finalzinho da moto que eu tava contando esse caso, aí eu pensei assim, eita, eu posso estar incentivando pessoas a ficarem andando de moto, né? Olha a responsabilidade. Eles não responderam e saíram prestativos como um jato nos céus da própria terra. Eu estava com a mente cheia, querendo descarregá-la em perguntas, e não perdi tempo. Tendo Miramês ao lado, desfechei essa pergunta. O senhor poderia nos explicar por que esse homem de condições espirituais inferiores tem essa proteção, sobremodo excessiva, enquanto alguns que estão se esforçando para melhorar não têm essa assistência? Miramês, que parecia brincar com uma flor, admirando a natureza, falou com disposição de ajudar. Lancelã, de agora em diante é que esse irmão vai sofrer. Ninguém escapa da justiça de Deus instalada em toda a criação. O arrependimento é, por assim dizer, uma barreira para impedir que a alma continue a errar. E a dor moral que ele sente agora é mesmo o anjo que lhe vai ensinar a lição. Vamos consultar o velho pergaminho em Jó, capítulo 30, versículo 16, que nos esclarece o que vai ocorrer com esse nosso irmão em Cristo. Ei-lo, agora, dentro em mim, se me derrama a alma, os dias de aflição se apoderaram de mim. Vão começar nele os dias de aflições espirituais, para esgotamento do mal que ainda reside nele, em forma de condicionamento. Contudo, está muito bom. Roguemos ao Senhor que ele não mais plante sementes, que ele não plante sementes que não sejam do amor. Ismael, Uhum. só nesse parágrafo que eu achei muito bonito, só fazer um pequeno esclarecimento para que pode ser que alguém interprete errado quando diz que a partir de agora que ele vai sofrer. Então esse sofrer aqui é quase que semântico. Não é que a partir de agora ele começa a ser castigado de alguma forma pelo que ele fez. É porque quando a gente começa a ter consciência dos nossos desvios, dos nossos deslizes, a gente começa a refletir e começa a se sentir mal pelo que a gente deixou de fazer, que poderia ter encaminhado coisas para o bem, e começa a se angustiar pelos erros que a gente cometeu, que gerou mal-estar, gerou incompreensão, gerou dor para pessoas ao nosso redor, para espírito, seja encarnado ou desencarnado. Então, esse sofrer acontece da maneira da forma que a gente vai se conscientizando das mudanças que a gente precisa fazer. E a gente sofre não como uma forma de castigo ou realmente sofre por aquilo que a gente cometeu, mas a gente se entristece de ter errado, de em vez de ter dado a mão, ter agredido, em vez de ter amado, ter odiado. Então, quanto mais a gente compreende os nossos erros, mais a gente sofre no sentido de se
sentir triste pela mágoa que a gente causou. Então, quando diz que a partir de agora você vai sofrer, não é que você vai ser castigado por Deus, não é que a espiritualidade agora vai te impor castigos, é porque a gente começa a se conscientizar que a gente deixou de amar durante um tempo em que a gente promovia outros tipos de sentimento, que levavam à tristeza, levavam à dor. Então, é nesse sentido, não é um castigo, é a conscientização que faz a gente se tornar um pouco triste conosco mesmo, pelo que a gente deixou de realizar e pelo tempo que a gente perdeu. Isso. Esse trecho é bacana mesmo, Silvio. Muito bacana. E eu ia falar também nessa parte, ligado o que a gente fala, né, da misericórdia divina. Porque pela lei de ação e reação, cada ação, ela é um ciclo, ela tem o seu processo de reação para manter o equilíbrio. E essa reação, nesse nosso plano espiritual, nesse plano energético, ela é muito mais elástica. Pode ser que ela venha daqui a 5 reencarnações. E a misericórdia, ela mantém, ela segura enquanto a pessoa está inconsciente, para que não venha, ela venha no momento certo em que ela tenha força para aprender pelo amor. Então, o momento ali que ele vai despertando, fala assim, agora eu quero trabalhar na luz, os próprios mentores, eles vão abrindo esses campos e começam a vir os seus retornos para que ele comece a trabalhar. E ali, né, agora que vai começar o sofrimento, quando o ser ele desperta para o amor, ele começa a reconstruir tudo pelo amor, né? Então, vai abrindo os bolsões kármicos, vão vindo os retornos, e a pessoa ela começa a receber aquilo e já transmutar no amor, que é o ideal. Né? Então, vem a contundência, ele vai despertando, e aí quando começa a trabalhar no amor, aí que os mentores começam a abrir, vai abrindo os campos, vão abrindo os campos internos, de memórias bem, bem antigas, para que possa começar a curar. Por isso que tem história de santos que passam situações, né? Por exemplo, a Teresa de Lisieux, que ela bem pequena, ela entrou no Carmelo com 15 anos e morreu com 21. Ela, ainda uma adolescente, ela fez a- com, com Deus, ela se colocou o que ela chamava em holocausto. Ela colocou realmente para, pelo amor, fazer todas as curas possíveis, né, usando as nossas palavras. E realmente a vida dela foi assim, bem, parece que em pouco tempo ela realizou vários e vários processos de cura, né, até o falecimento dela aos 21 anos. E a obra dela se tornou realmente uma luz de inspiração para muita gente. Então é uma visão também, né, desse agora que vai começar a ter o sofrimento. E quanto aos que se esforçam, Lancelã, em tua observação, esses já passaram pelo período de semeadura do mal, e agora colhem o que plantaram. Se compreenderem a lição da dor, ela é breve, por cessar a sua necessidade de estadia na alma que a requer por ignorância. Nunca pense algo contra Deus quando deparares com certos dramas assustadores. Ele é todo amor e todo justiça, e tornamos a repetir o que falamos alhures. Os infortúnios nunca, jamais erram o endereço. Fiquei com vontade de acompanhar os dois espíritos de aparência rude, que serviam à natureza, e fazer uma observação do que eles iam fazer para descanso e reposição das forças do senhor Manuel. Mas o dever me mostrava que deveria acompanhar o grupo de trabalho, ao qual pertencia por compromisso. Miramês meditou um instante como se houvesse se esquecido de alguma coisa.
e completou: a assistência que recebe o irmão Manuel, que parece de admirar, é por algo muito profundo. Sabes o que é? Ele é também filho de Deus, igual a nós outros, e faz parte do rebanho do Cristo, que disse na inspiração do amor: nenhuma das minhas ovelhas se perderá. O nosso irmão, acordando ao raiar do sol, tem como tem costume, vai se sentir alegre pela melhora física. Ele vai permanecer encarnado por muito tempo ainda, e que Deus o abençoe sempre. A família pequena, apenas 4 pessoas, dormia em profundo sono. Comecei a analisar o cordão fluídico de Manuel, que antes era de uma cor parda, escura, depois passando a cor de sangue fechado. Agora tinha mudado como por encanto, e podíamos, pelo esforço visual, notar os filamentos que compunham a corda de prata que estava ligada entre os supercílios. O corpo de Manuel estava na posição de barriga para cima, e os filamentos já brilhavam e vibravam, tingindo-se mais para o verde claro, com alguns toques de azul leve. Observando Esperar um pouquinho, ver se ele volta. Mexeu no fio de novo. Mexeu. Vou lendo aqui enquanto ele não volta. Agora tinha mudado como por encanto, e podíamos, pelo esforço visual, notar os filamentos que compunham a corda de prata ali. Continua aí. Está sem microfone. Eu acho que não é para eu falar não sobre o fio de prata. Sim. O que ia colocar sobre o duplo etérico, que o cordão de prata, ele é uma parte do duplo etérico, que é esse corpo, né, esse nosso corpo vital, esse nosso corpo que é cheio de energias da natureza, energias vitais, é também chamada de prana. E ele é um prolongamento, ele estica. E então, a partir do cordão de prata, eles fazem vários estudos, qual é a densidade, quais são as energias que estão circulando, quais são as energias que ele absorve mais, porque o cordão de prata, ele é uma parte do próprio duplo etérico. Enquanto a pessoa morre, ele se desfaz. Então, tem uma parte aqui nesse livro em que o Miramês, ele vai pelo cordão de prata, ele vai mostrando várias e várias análises na pessoa, no encarnado. Então, o Lancelin, agora ele já está indo ali, já está analisando pelo cordão de prata várias informações ligadas à pessoa. Opa, diga aí. Diga. Eu queria só fazer um relato de, no início, quando eu começava a ter os desdobramentos, que esse cordão de prata eu não conseguia entender, porque eu era ignorante, né? Então, como ele falou ali, por exemplo, eu estava deitado de barriga para cima, assim, deitado na cama. Aí meu espírito queria levantar e não conseguia, porque aí eu ficava com o espírito sentado na cama com o corpo. É complicado. Você está deitado e você se levanta assim para ficar sentado. Então eu ficava com o corpo deitado e o cordão de prata ficava justamente no meu colo. E eu ficava vendo aquilo, pedindo socorro, gritando, porque eu não sabia o que estava acontecendo. Gritava, mas gritava com todo o desespero da minha alma, para os meus irmãos acordarem para vir me acudir, e ficava vendo aquela bola toda na minha frente, ficava mexendo. É fluídico mesmo. Onde que eu mexia, parecia que colava na minha mão e vinha, porque era eu que estava segurando. E como é que era o aspecto dele? Sabe, essas televisões muito parecidas. Sabe essas televisões de tubo de antigamente, que era preto e branco? Quando você trocava o seletor, ficava aquela imagem brilhante, assim, fazendo aquele barulho.
É assim que era o cordão de prata, ele brilhava daquele jeito, só que o que você mexe, você não consegue entender. Você vai mexendo, ele é fluídico mesmo, como ele fala, né? E ficava aquele bolo, tipo um bolo de barbante gigante em cima da minha barriga, né? E eu ficava querendo tirar aquilo e não conseguia, porque eu pensava que eu tinha que tirar daquilo para me levantar, para pedir socorro à minha mãe, pedir socorro aos meus irmãos. Aí, quando eu conseguia levantar aquilo, meu espírito saía correndo em direção à minha mãe para pedir socorro para ela e ficava gritando, e ela não acordava, eu ficava sabendo o que esse troço aqui, o que é isso, eu quero me ver, porque eu pensava que aquilo me perseguia, entendeu? Depois vou contar melhor, porque a gente está em outro plano aí que eu não quero prolongar. Mas é isso, é uma coisa muito interessante. Ô, Jay, conta aí, é sempre rico esses relatos. Você está na gravação aí, depois a gente Entendi. conversa, Tá bom. entendeu? A gente parou aonde? O corpo de Manuel estava na posição. Não, pode ir. O corpo de Manuel estava na posição de barriga para cima, e os filamentos já brilhavam e vibravam, tingindo-se mais para o verde claro com alguns toques de azul leve. Observando mais de perto, ajustando as minhas lentes espirituais, qual faz o encarnado com o binóculo, dava para perceber as correntes de energia sutis que deslizavam nos canais desses filamentos invisíveis aos olhos humanos e de muitos espíritos. É um verdadeiro espetáculo a beleza natural da vida. Miramês aproximou-se de mim e falou ao pé do meu ouvido: Lancelin, isso que estás observando é uma ciência muito mais profunda do que pensas. Se tiveres condições, poderás escutar até a música que esses filamentos tocam. Eles vibram uma gama de notas musicais e falam da harmonia que a mente desfruta. Seja por conquista, seja por empréstimo. Quando está em companhia de alguém que desfruta alguma paz de coração. Também tu poderás fazer, pelo adestramento da mente, uma ligação no filamento mestre, de tonalidade onde predomina o amarelo. Ele é responsável pelas imagens e transmite nitidamente tudo que o espírito vê, ouve e fala, como se fosse uma estação de televisão transmitindo em circuito fechado. A mente, nesse caso, transmite com toda a nitidez para o cérebro e o corpo de carne as reações do espírito no mesmo nível dos pensamentos. Até as curas que forem feitas no corpo astral se refletem no físico, como as doenças idealizadas repercutem no campo fisiológico. Eita, isso aqui merece só mais uma reflexão, já que está no final, que é o seguinte: igual o nosso corpo físico, que é o mais denso, ele tem uma complexidade imensa. Imagina toda a complexidade do nosso corpo físico. Agora imagina o duplo etérico, que é um corpo que ele é já dimensionalmente, ele conecta com o corpo astral. Então, ele tem uma complexidade ainda muito maior, né? Então, se o corpo físico já tem toda essa complexidade, os órgãos, cada órgão com as suas funções, eles acabam exteriorizando substâncias próprias. Imagina o duplo etérico, né? Então, quando o Miramês fala que essa é uma ciência do futuro, e olha que ainda é um corpo denso que se desfaz com a morte. Imagina quando for estudar o corpo astral, o corpo mental, os corpos mais sutis. É muito rico.